de Gálatas era uma igreja de metade conservadores e metade não conservadores. Na igreja de Gálatas tinha muitos gentios. Gentio era aqueles que não praticavam a lei, era aqueles que viviam num tempo diferente, no tempo da graça. Eu vou te explicar isso. A lei vem da parte de Moisés. O Antigo Testamento é baseado na lei. E o que acontece? A lei era olho por olho e dente por dente. Se uma mulher adultera, ela é apedrejada. Se um homem adultera, ele passa a ser afastado e farraiado. Pastor, por que para a mulher era pecado de morte e para o homem não? Porque a mulher no Antigo Testamento não valia nada. Estou sendo honesto. Estou te ensinando aqui hoje. Mulher no Antigo Testamento não valia nada. Valia apenas para uma coisa: gerar filhos. Assim mesmo tinha que ser homens. Uma mulher já era amaldiçoada se ela não gerasse filho. Se ela gerasse filhas, se ela gerasse meninas, ela era amaldiçoada 2 vezes. Então a mulher servia apenas para gerar homens. Nada além disso. Não tinha nenhum tipo de valor, salvo as mulheres que decidiram quebrar o protocolo da lei. E aí tem uma infinidade de mulheres que fizeram isso. Eu estou dizendo para você o que é baseado na lei. Então a lei era olho por olho e dente por dente. Se você roubasse no Antigo Testamento, a sua mão deveria ser cortada. Você entende isso? No Antigo Testamento era necessário sacrifício de animal, derramamento de sangue de animal. Tudo isso era lei. E ninguém podia transgredir a lei, porque transgredir a lei era sentença de morte. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele não quebrou a lei, mas ele trouxe um novo tempo, o tempo da graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós temos o poder da graça sobre a nossa vida. O poder da graça é quem te libera o perdão. O poder da graça é quem te libera o amor. Este é o poder da graça nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então o que acontece? Jesus morre na cruz do Calvário. O véu é rasgado de cima a baixo. Quando o véu é rasgado, a lei é colocada para o lado. Ou seja, vivemos agora na graça. Então, a lei mesmo, a lei do Antigo Testamento, nós não vivemos. Tem gente que tenta colocar isso sobre os ombros das pessoas. E elas caem no cavalo que eu tenho no livro de Gálatas. Agora deixa eu entrar na história aqui. Paulo, até então Saulo de Tarso, ele não era um desviado. Saulo não era um homem desviado. Saulo não era um homem que não tinha conhecimento da lei. Pelo contrário, Saulo cresceu aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? O rabino mais respeitado de toda a nação de Israel até os dias de hoje. Se você vai em Jerusalém e fala de um rabino, todo mundo fala de Gamaliel, porque Gamaliel foi um rabino muito bem conceituado em Jerusalém. Conhecia a lei de Deus como ninguém. Conhecia a lei. Pastor, então por que é que Paulo seguia e perseguia os cristãos? Pela lei. Ele perseguia e seguia os cristãos pela lei. Porque a perseguição que acontece no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Então essa perseguição que acontece no Novo Testamento é baseado na vida de Saulo, quando ele vê que os cristãos começam a quebrar a lei. Ou seja, quem era judeu só podia falar com o judeu, não podia conversar com ninguém. E os homens, os apóstolos, pregavam o evangelho a toda a criatura. Estevão morreu porque estava pregando o evangelho para uma nação diferente da dele. Então a lei, ela existia, e eles, os judeus ortodoxos, queriam que essa lei fosse cumprida de qualquer maneira. Então o que acontece?
Saulo passa a perseguir a igreja por causa da lei. Saulo